E aí, pessoal? Vamos lá para mais uma sobre Machado de Assis. Seguimos no nosso isolamento social. Insisto que é muito importante não cair na tentação de sair. Tá? Algumas pessoas precisam, porque desempenham tarefas essenciais, mas entendam que essas pessoas colocam sua vida em risco. Nós temos que ficar aqui, quietinhos, fazendo o máximo que pudermos com a utilização da tecnologia e agradecer que nós temos a tecnologia para nos ajudar nesse momento de tanta dificuldade. Se fizermos tudo direitinho, em breve vocês vão ter que me aguentar na sala de aula mais uma vez, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar a obra machadiana, ok? Machado escreveu principalmente narrativa. Aventurou-se no teatro, aventurou-se na poesia, né? E não é o melhor da obra dele. O melhor da obra machadiana, sem dúvida alguma, é a narrativa. Para alguns críticos, o melhor está nos contos. Então, para Sônia Brainer, por exemplo, os contos machadianos são extraordinários e o colocam na posição de talvez um dos melhores contistas do século XIX. Para outros, é no romance em que ele pode explorar a potencialidade da sua escrita. Tá? Eu vou me deter nos romances, tá? E particularmente no romance Quincas Borba. Eu vou muito por alto falar primeiro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para que vocês percebam a conexão que há entre um e outro, embora a leitura de um não seja essencial para a leitura do outro. Memórias Póstumas foi escrito em 1881 e tem como ponto de partida a ideia de que um homem, após a sua morte, por isso Memórias Póstumas, escreve do além-túmulo as suas próprias memórias. Tanto que ele dedica o livro ao primeiro verme que roeu suas frias carnes. Tá? Então há uma recapitulação da vida, e isso é uma constante na obra machadiana. O personagem velho ou maduro, que num momento de inflexão sobre a própria existência, tenta reconstruir o passado. Ou, como diz o narrador em Dom Casmurro, atar as duas pontas da vida. Então pega a infância, pega a velhice e ata. E aí o homem velho vai olhar para toda a vida a partir da infância. Bom, Brás Cubas reconstitui os últimos dias que antecedem sua morte. Tá? Ele já acamado porque havia testado em si mesmo uma espécie de remédio universal, um emplastro Brás Cubas, que foi uma tentativa meio que desesperada de um homem velho, não é? Deixar algum legado, deixar alguma coisa além de uma existência vazia. E aí ele testa em si mesmo, e é claro, não é? Ele não tinha nenhuma habilidade médica, então obviamente o remédio não tinha efeito. Ele cai de cama, ele é visitado por Virgília, que nós não sabemos muito bem o que é, quem é ainda, vamos descobrir ao longo do livro. Tem um sonho delirante, em que ele se vê montado num hipopótamo, depois ele é guiado por Pandora, a primeira mulher, e vê o desfile da história de todo o mundo. Ele fica meio perdido nesse delírio e pouco depois morre, e aí ele vai começar a contar toda a sua história, da infância até a vida adulta. Na infância, Brás Cubas foi uma criança endiabrada, filho de um homem rico, o Bento Cubas, com uma mulher extremamente submissa, que era a mãe do Bentinho. Ele cresceu podendo fazer tudo o que bem entendia, a ponto de moleque, com 8, 9 anos, ganhar um pequeno escravo, o Prudêncio, que vai crescer sendo escravo dele e vai ser libertado só adiante na história. Então ele aprontava todas. Tanto que numa certa festa em que o pai levou Brás Cubas, ele acabou flagrando um casal
numa situação de adultério e chamou a atenção de todo mundo, causou um grande desconforto. E o pai não fazia absolutamente nada para impedir que o filho, né, aprontasse as suas. E assim, Brás Cubas vai crescendo, se torna um adolescente e um homem jovem absolutamente inaptos para entender as coisas da vida, e assim Brás Cubas cai nas garras da cortesã Marcela, que vai ficar com ele enquanto dura o dinheiro. Tá? O pai, ao descobrir esse envolvimento, né, o manda para estudar na Europa, e aí Brás Cubas passa um tempo na Europa, de onde só volta quando a mãe está prestes a morrer. E morre, né? Ele volta para se despedir da mãe, e a mãe morre, e ficam apenas ele e o pai. Ele tinha uma irmã, a Sabina, que já era casada. Tá? E assim, Brás Cubas vive com o pai. O pai tem muita esperança que o filho, né, engrene na vida, por alguma coisa. Carreira política, negócios, ou pelo menos um casamento. Né? Então, Brás Cubas tenta. Ele tenta fazer o casamento dar certo, mas não consegue, né? Ele tem muita dificuldade. Por exemplo, ele vai conhecer a Dona Eugênia, que é uma moça linda, delicada, mas ela é coxa, né? E ele não consegue lidar com isso. Mas também não é só com isso, porque ela tem duas manqueiras, né? Uma manqueira é a manqueira da perna mesmo, ela manca. A outra manqueira é a manqueira social, ela é de um nível mais baixo dele, ela é a flor da moita, ela é filha do adultério. Então, ainda que ele não queira revelar isso a nós, ele no fundo é um sujeito que tem um preconceito social, mais do que o estético. Depois disso ele vai conhecer Virgília, né? Se apaixona por Virgília, mas essa relação não tem como prosperar. Virgília é de uma família também burguesa e tem aspirações maiores, que envolvem um casamento que lhe dê efetiva promoção social. Então, ela pretere, ou seja, deixa Brás Cubas de lado e se casa com Lobo Neves. Tá? Lobo Neves era um político muito astuto, olha o nome, né? Lobo Neves, um político muito astuto que, né, vai embora, vai fazer carreira, né, no norte do país e leva consigo a esposa. Enquanto isso, Brás Cubas segue, né, uma vida insossa, porque o pai morre, ele fica com a herança que divide com a irmã, há um certo atrito aí, né? Ele encontra o amigo Quincas Borba, que lhe apresenta a teoria do humanitismo, que nada mais é que uma sátira ao positivismo. Ele ajuda o amigo, que acaba lhe roubando o relógio, e vai reaparecer lá adiante na história. E assim os anos passam. Né? Brás Cubas vê aquela juventude ir embora e chegar a uma maturidade, né, em que o homem goza mais plenamente, né, dos seus benefícios. Né? Um homem lá dos seus 35, 40 anos. É quando Virgília volta. E aí eles se tornam amantes. Tá? É o adultério consumado. Inclusive, eu acho muito interessante, né, a gente pensar que em toda obra machadiana se instaura uma triangularidade. Então imagine, né, assim, um triângulo em que aqui no alto exista sempre uma mulher forte, que a gente pode colocar aqui a Virgília, de Memórias Póstumas, a Capitu, de Dom Casmurro, ou a Sofia Palha, de Quincas Borba. Aqui a gente pode colocar um homem ingênuo, romântico, que é o aspecto de crítica ao romantismo, que vai ser o Brás Cubas, nesse caso, o Rubião, em Quincas Borba, é Bentinho, em Dom Casmurro. E desse lado, um sujeito realista, porém profundamente alienado nas questões materiais da vida. Negócios, política, poder. Tá? Aqui é o Lobo Neves, em Memórias Póstumas. Se fosse Quincas Borba, seria o Cristiano Palha. E em Dom Casmurro, o Escobar, que era um comerciante dedicado aos seus próprios negócios. Então, veja, isso quer identificar o estilo de um escritor. Perceber padrões que pautam a sua escrita. Né? Porque no fundo é o mesmo homem que pega alguma coisa que deu certo e vai repaginar isso, né, de formas criativas, inventivas, mas não mexendo na receita essencial. Bem,
Brás Cubas vive o adultério com Virgília durante um bom tempo, mas depois a idade acaba os distanciando. Ele reencontra Quincas Boba, na verdade não reencontra, ele recebe uma carta de Quincas Boba, primeiro, agradecendo pelo apoio financeiro dado, devolvendo o relógio, e ele acaba reencontrando Quincas Boba, que depois vem a morrer, vem a falecer. Mas Quincas Boba prosperou com a sua ideia do humanitismo. Isso é muito importante porque é o coração do romance Quincas Boba que a gente vai ter depois. Tá? Brás Cubas já é um homem muito maduro. A irmã, ele se reconcilia com a irmã e a irmã se propõe a ajudá-lo a encontrar um casamento. Ele conhece uma jovem, né, com potencial para ser uma boa esposa, a Inhaloló, mas ela acaba também, né, falecendo antes do casamento. Acaba não dando certo. Ela contrai febre amarela e morre. E né, o Brás Cubas meio que vai percebendo que o seu destino é esse, né, é ser um homem incompleto. Embora ele seja tudo, ele é um homem rico, ele é de boa família, é um sujeito que tem uma vida muito tranquila, viveu os seus amores, só não pôde aproveitá-los intensamente. Tá? Então, quando ele chega, né, ao final, quando ele chega realmente à velhice, não há muito mais o que fazer. Né? Vigília distante, não há nenhum feito memorável na sua existência. Então, um pouco antes de morrer, ele faz aquela constatação. Né? Ele enuncia aquela constatação amarga. Pelo menos não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Okay? Com isso, nós encerramos o ciclo de Machado de Assis. Ok? Podemos olhar para os exercícios, tá? Podemos trabalhar com mais calma. E aí vamos ter aula específica de Quincas Boba que eu vou dividir em partes. Essa agora um pouco mais cuidadosamente na narrativa, nas análises, por conta do vestibular. Ok? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana, bons estudos e nos vemos na próxima.